Boxe amador, categoria 72 quilos e meio, luta sancionada pela Confederação Nacional de Boxe, pela CNB. Luta programada para 3 rounds de 3 minutos, por um descanso. No corner azul da academia Imperium Fight Team, Carlos Lima. Rodrigues. E vamos para o Come Event. Nós temos o Pedro Henrique com o uniforme inteiro vermelho, uma luta de boxe amador, só um aquecimento para o que está por vir. Enfrentando no corner azul o Carlos Lima. Luta sancionada pelo Conselho Nacional de Boxe, programada para 3 rounds de 3 minutos. E vamos ao que todo mundo espera. Meu amigo Barreto, nobre arte em ação nessa noite. A gente fica só no aguardo do anúncio. Tô narrando. Tem que sentar com a mesa com a gente. Deixa eu ver. O Pedro Henrique de vermelho e o Carlos Lima de azul. Orlando Rodrigues dá o comando do boxe. Vocês têm um microfone para deixar na mesa? Precisa de um microfone na mesa. Tem algum extra para deixar na mesa, pelo menos? Não, esse aqui fala no ambiente. Joga um jab de esquerda. Microfone para colocar lá na mesa. Muito estudo no centro, jogando os golpes. Belo upper de esquerda do Carlos Lima. Vai jabeando, cruza com a mão da frente, passa a mão por cima. Mais um upper de esquerda. Joga a mão Carlos Lima. Fica na guarda do Pedro Henrique. Ele vai movimentando, vai cercando, pressionando, caçando no centro, movimentando a cabeça. Altíssimo nível técnico para uma luta de boxe amador. Os dois atletas. Lembrando que o Carlos Lima de uniforme azul e o Pedro de uniforme vermelho. Isso, aquilo que foi falado no começo da luta ali, o jogo de pernas, né, do Carlos aí é uma característica aí que ele utiliza muito para poder se movimentar, sair. E principalmente os seus jabs aí, onde ele usa para controlar e depois colocar as demais mãos dele. Passo cruzado no vazio do Pedro Henrique. Tá indo muito bem com esse upper com a mão da frente. O Carlos Lima. E o Pedro vai cercando, vai caçando, pressionando. O árbitro central pede a parada, separa os atletas e solta no meio. E o jab vai ficando na guarda. Boa mão embaixo do Carlos Lima. Vai conectando. Mexe a cabeça. Belo cruzado por cima.
O atleta Carlos ali tá controlando muito bem a luta, tá colocando os golpes, achando as mãos, né, Bruce? O que você tem observado aí, ó? Carlos Lima tem mais de 30 lutas amadoras, né? Então, muita experiência, né? A esquiva em dia, entra e sai, bate e sai, Vai olhando. pontuando, né? Lembrando, Bruce, que o boxe amador ele é um pouco diferente do boxe profissional, né? Ele é mais de toque, né? Ele procura tocar sem ser tocado. Eu costumo falar que é aquela famosa briga de galo. Você pega o milho e não deixa ele pegar o seu, Pega o milho dele e não deixa Corre. ele pegar o seu. É isso aí, tocar sem ser tocado. Tocar sem Tá ter- certo. a nobre arte, né? Essa é a nobre arte. Legal demais os atletas fazendo uma luta amadora antecipando, seguindo todos os protocolos do Conselho Nacional de Boxe. Lembrando que essa é uma luta sancionada, a luta da Cris, né? Válida pelo título mundial da UIBA. A primeira campeã brasileira desse cinturão, ela está presente aqui e ela enfrentou a adversária da Cyborg, que é a Rosilete Santos, a esposa do Maccaris do Livramento. Ela está aqui, há algum tempo atrás ela enfrentou a Paulina Cardona, atleta da Colômbia, por esse cinturão que hoje está vago e vai ser disputado pela Cris Cyborg e pela Paulina Cardona. Segundos fora. E a gente vai no aguardo do segundo round, mexendo a cabeça, movimentação, joga os golpes, encaixa cruzado, bate rodando, conecta um bom golpe agora o Pedro Henrique. Primeiro round a tônica foi mais o Carlos Lima, né? O Carlos Lima acho que tocou um pouco mais, conseguiu se movimentar melhor, usou melhor a sua envergadura. Dessa categoria tá vago. Da minha categoria, eu escolhi médio. Bom golpe do Pedro. Bela combinação do Carlos Lima respondendo. Alto nível técnico da luta amadora até aqui, Rafa. Impressionante. A pressão ali que o Carlos está impondo, mesmo o atleta Pedro vindo para cima, ele está conseguindo agredir mais ainda, conseguindo a contundência. Essa luta que é programada para 3 rounds de 3 minutos. O Pedro caçando o tempo inteiro, indo para dentro. Você vê que ele não pegou muito tempo desse cruzado. Sempre o upper com a mão da frente do Carlos Lima, ele chega a tocar, e o cruzado do Pedro às vezes tem passado no vazio. Você vê que ele já joga a cabeça para trás, que ele já está antevendo o cruzado do atleta de vermelho. E vamos caminhando para o final do segundo round. Vai jabeando, colocando os golpes. Boa mão, muito encaixado o golpe agora. A gente escuta a torcida do Pedro. O Carlos até buscou o clinch. A torcida do Pedro se inflama. Passo cruzado do Carlos no vazio. Agora o Pedro tendo um momento. Passo dele também no vazio. Joga o jab, boa esquiva. O Carlos mexe muito bem a cabeça. Nas cordas agora o Pedro sendo pressionado. O Carlos puxa a luta para o meio. O upper fica na guarda. O cronômetro lá esqueceu. E vamos pro final, vai tocar o final do round. Final do segundo round. Eu acho
Luta extremamente equilibrada na tua visão, Rafa, na tua visão, Bruce, o que, que vocês viram nesse segundo? Quem vocês acham que saiu vencedor? Olha, pelo controle ali, maior número de toques, de golpes aí, o Carlos Lima aí, corner azul aí, tá conseguindo impor muito mais o seu jogo, enquanto o Pedro ele tá jogando golpes avulsos que não tá fazendo muita eficiência. Isso aí, Rafael, também concordo. O Carlos Lima mais agressivo, conseguiu ali tocar mais sem ser tocado, né? Houve uma melhora ali com o adversário, mas creio que o Carlos Lima foi um superior mesmo. Segundos fora. E vamos pro terceiro e último round. Terceiro e último round. Você vê uma certa urgência do Pedro já pressionando, andando pra frente, tentando. Bom momento do Carlos, quase caiu da corda. O árbitro intervém, volta a luta. Você vê que o Pedro pressiona, anda pra frente, mas usa muito bem a envergadura, usa muito bem o seu tamanho, o Carlos Lima. O que ele deu de upper com a mão da frente na luta de hoje, eu não dei de boa noite aqui hoje, ó, que eu sou muito simpático, eu cumprimento todo mundo. Impressionante o quanto upper de esquerda o Carlos Lima jogou até aqui, ó, quase caiu. Achei até que sentindo um pouco agora, faltando 2 no final. Bom golpe do Carlos. 1,40 para o final. A torcida do Pedro tenta incentivar. O Carlos Lima, atleta de azul, e o Pedro Henrique de vermelho. Que o Carlos, ele bota ele direto e ele recolhe a mão, ele faz aquela estileira de puxar a mão para trás e dar uma rodadinha. É um estilista no boxe amador ali. E o Pedro tem aquele jogo mais caçador, aquela escola mais de boxe mexicano, de sair pressionando e caçando. Momento do Carlos bom, o Pedro tenta responder, faltando 1 minuto para o final do combate. Luta muito parelha até aqui. Segundos pro final, pressão do Carlos, resposta do Pedro. E faltando 20 segundos pro final. E vamos caminhando para o final do combate. Final de round agora. Virou briga de bar, como diz no final ali. Carlos Lima ali muito superior, né? Isso mesmo, Bruce. Com certeza ali, mas, né, vejo uma vitória aí pro Carlos Lima, conseguiu impor o seu jogo. Ali Pedro tava jogando muito mais, os golpes mais contundentes, né? Mas o Carlos Lima, muita combinação, muita movimentação, jogando contra-golpe ali. Creio que ele vai sair com uma vitória. Lembrando que não é resultado oficial, é só nossa contribuição, palpite, né? Aqui, né? Nossas estatísticas vindo aqui do pé do ringue. Mas foi uma boa luta e
Muito técnicos meninos, com certeza aí